Será que os portugueses não gostam dos brasileiros? Eu sou Edilene Gualberto, advogada e assessora migratória em Portugal, e neste vídeo vamos falar sobre a minha percepção sobre este tema que anda tão em alta nas mídias brasileiras. Você já viu cenas como esta na internet? Vá para a sua terra, sua porca! Você, eu sou portuguesa de raça! Eu sou portuguesa de raça! Você que é brasileira, vai para a sua terra! Estão a invadir Portugal, esta raça portuguesa! Isto não é possível. Denúncia de xenofobia cresceu 13,5% em um ano, segundo esta reportagem do Globo que eu estou passando aqui na TV. Em 5 anos, aumentou 505%, mas é o mesmo período que o número de brasileiros cresceu muito. Somos em torno de 400 mil legalizados e eu acredito que o dobro disso em número total de pessoas. Pensa, somos de 4 a 8% da população e representamos mais de 1/3 da população estrangeira no país. E será que os portugueses não gostam mesmo dos brasileiros? Bom, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Nós não podemos esquecer do passado turbulento que existe entre esses países, um elo colonialista, uma ferida que sustenta velhos preconceitos que pode levar ao racismo e até à xenofobia. Essa rejeição está mesmo crescendo? Bom, xenofobia sempre existiu, mas por que hoje nós ficamos sabendo de tantas? Porque as denúncias aumentaram. E com a nossa quantidade de brasileiros aqui, fatalmente ficamos em evidência. Os brasileiros são integrados em diversos setores, trabalhamos em diversas áreas, das mais simples às mais qualificadas. É comum ter advogados, médicos, informáticos brasileiros aqui e também em áreas como restauração, que são os restaurantes, limpeza, turismo, telemarketing. Uma das razões mais comuns de xenofobia ainda é aquele português achar que os imigrantes são sustentados pelo governo. Ouço muito falas como esta. Eu sei que há nacionalidades que têm apoio do governo, moram em habitações sociais, têm a renda paga por alguns anos, mas os brasileiros, apesar dos acordos entre os países, não têm nenhum tipo de benefício social. Se não trabalhar e contribuir, não tem. Nesta outra reportagem que eu estou passando aqui do Globo, vocês podem ver que a nacionalidade que lidera a contribuição para a segurança social é brasileira. Estrangeiros recolheram ao sistema 1,2 bilhão de euros e destes 414 milhões foram brasileiros em 2021. Mas usufruímos de menos da metade disso em subsídios e apoios governamentais. Segundo o relatório que indica esses números, que são os indicadores de integração dos imigrantes do Observatório das Migrações, isso tudo com base em dados do Ministério do Trabalho, verifica-se que a relação entre as contribuições dos estrangeiros para a segurança social, que foi um número super alto, e os gastos do sistema com prestações sociais de que os contribuintes estrangeiros se beneficiaram, é bastante positiva e favorável em Portugal. Ou seja, contribuímos mais e usamos menos. No meu caso, por exemplo, eu recolho, meu marido recolhe, tudo isso há mais de 5 anos, e nós nunca tivemos nenhum subsídio, valores por afastamento, falta de trabalho, baixa, desemprego, e com muita briga, mas muita briga, o ano passado tivemos o abono de família atribuído para os nossos filhos, mesmo depois de tantos anos de contribuição. Agora, o que a gente tem? Alguns empregadores não valorizam a mão de obra estrangeira. Pagam menos por serem estrangeiros, mas tem falta de mão de obra. O que os estrangeiros precisam? Melhorar o perfil, se tornar mais qualificado, virem pessoas qualificadas e eles serão obrigados a contratar. É uma mão de obra qualificada e importante, fatalmente vai ser contratada. E temos aquela velha ideia de que Portugal levou a luz para o Brasil na colonização, de que foi feita de maneira bonita, carinhosa, vantajosa, mas nós sabemos que isso não corresponde à verdade. Foi uma publicidade da época da ditadura portuguesa, uma coisa antiga. E talvez até por isso, muitos relatos que eu ouço falar de discriminação são na maioria das vezes de pessoas mais velhas, possivelmente porque é daquela época que o governo ditador falava que era bonzinho e não o vilão da história. Mas esse mito tem sido desconstruído aqui em Portugal e a gente tem que reforçar cada vez mais que não foi bonito, mas ninguém paga pelo passado, para aqueles que já fizeram e já morreram, mas juntos a gente pode construir um futuro bonito. Esses fatos levaram alguns portugueses, e eu ressalto,
alguns portugueses a se sentirem superiores. E como não gostamos de nos sentir inferiores, claro, porque a gente dá duro, trabalha com vontade, assume posição que alguns portugueses não assumem, e principalmente porque nos últimos anos nós temos migrado com profissionais muito qualificados, pessoas até com bom poder aquisitivo. Então a gente não vai aceitar ser tratado com inferioridade. E claro que não, nem tem porquê. Agora, o discurso contra a imigração tem aumentado na Europa toda, ok? Não é um fato isolado em Portugal. Veja estas reportagens que falam principalmente de países governados pela extrema-direita. Nessa que eu tô passando aqui para vocês, do Expresso, tem um trecho que fala que as direitas populistas, radicais, extremistas, nacionalistas e outras definições que a gente pode encontrar, um tema preferido para eles é a imigração. Eles batem forte nessa tecla. E veja esse caso que eu tô passando aqui na tela, foi de um caso de xenofobia com brasileiros que aconteceu na Irlanda, não é só Portugal. Agora, chegar ao ponto de achar que os portugueses, de maneira geral, não gostam de brasileiro, eu acho um pouco demais. Baseado nisso, o Thiago Stephens gravou um vídeo no canal dele com o tema "Está acabando a paciência com os brasileiros em Portugal?" E com autorização dele, claro, e que eu aproveito aqui para agradecer, Thiago, vou reproduzir alguns desses comentários. O vídeo está com mais de 96 mil visualizações, mais de 1.500 comentários e muitos são de portugueses, ok? O link vai estar na descrição do vídeo. Um trecho deste comentário que está passando aqui na tela para vocês é de um português. Ele fala que vive em Portugal, que nenhum cidadão português se acha superior ao brasileiro e nem liga para a história colonial. E que o único incômodo em relação a alguns, ele escreveu em letra maiúscula, alguns brasileiros, é que vêm para Portugal, mas acham que ainda vivem no Brasil. Ele simplesmente não procura se integrar e viver os costumes daqui. Diz que Portugal é um povo mais calmo e que não gosta de chegar em casa depois de um dia de trabalho e ter um vizinho que faz a maior festa com música alta, cheio de gente, muito barulho, que isso é uma das coisas que mais irrita os portugueses. Bom, um outro aqui diz que em Portugal há pão e vinho sobre a mesa, amor e carinho como sobremesa. Venha quem vier, se for trabalhador honesto, saiba respeitar a nossa cultura e partilhar dos nossos costumes. Então, serão bem-vindos à nossa casa. E agora o relato de um brasileiro que diz que mora em um prédio, que é o único brasileiro muito bem tratado pelos portugueses e que agora, no prédio vizinho, já saiu muita confusão entre portugueses e brasileiros porque os brasileiros não estavam respeitando as regras de convivência e os portugueses não gostaram e esse brasileiro achou que foi com razão. Mas este chamou muito a minha atenção e é o último que eu vou ler aqui. A pessoa é cabo-verdiana, diz que morou e trabalhou em Portugal 40 anos e não reconhece portugueses como racistas. E ele pergunta: por que só os brasileiros queixam de racismo em Portugal? E eu parei para pensar que, além dos brasileiros, eu só ouvi reclamação uma vez de um indiano que os portugueses não gostavam deles e nem dos brasileiros. Só um indiano. De outro povo, eu de fato nunca ouvi. Bom, continuando, ele diz que da experiência dele nesta matéria é que os brasileiros querem fazer tudo como eles fazem no Brasil. Como, por exemplo, fazer barulho, andar sem camisa, trabalhar por um preço mais barato, cometer crimes que são comuns ou simples no Brasil, mas que são incomuns em Portugal. E assim, neste aspecto, o Thiago Stephens também dá a opinião dele. O Thiago está em Portugal há 4 anos e eu estou há mais de 5. Eu tenho uma opinião muito parecida com a dele. No andar que eu moro aqui no prédio, tem o meu apartamento com brasileiros e uma vizinha brasileira casada com um português. Os nossos vizinhos de andar são muito simpáticos e quase todos têm histórias com brasileiros, sabia? Tios que foram imigrantes no Brasil, primos que ainda moram lá, sempre comentam das novelas brasileiras. Nós temos um relacionamento muito bom. E eu tenho contato com muitos portugueses, seja por causa do trabalho, escola das crianças, órgãos públicos, hospitais. E quando conversam comigo, a reclamação é sempre num ponto de bagunça, barulho, falta de integração nos costumes do país. Eu participei de uma reunião com uma portuguesa e ela disse que ia sempre a um lugar perto de uma praia, que era muito sossegado, calmo, o final do dia era ótimo estar lá, mas que de repente os brasileiros descobriram esse lugar e ele nunca mais foi o mesmo. Montavam rodas, grupos, colocavam caixas de som alto ou levavam equipamentos de som e ela disse que parou de frequentar. Então nós temos que lembrar que no mundo todo tem preconceito.
São Paulo tem preconceito contra nordestino. Então não achem que em Portugal não haverá gente preconceituosa contra brasileiros. Tem, sim. E vocês não imaginam o quanto as mulheres sofrem mais, viu, homens? A questão da sensualização, das novelas, do passado de prostituição, leva a um olhar sobre a mulher brasileira muito ruim. Mas a quem cabe mudar essa visão? A mim, a outras mulheres, a você, aos brasileiros. Se você vem para Portugal e quer viver como vivia no Brasil, sem observar os arredores, sem ver como é o costume, como eles vivem aqui, talvez você precisa repensar se você quer mesmo sair do Brasil ou estar fora do Brasil, se você de fato quer viver uma vida diferente. Todos nós sentimos falta do que vivíamos lá e eu sinto imenso. Mas nem por isso eu vou viver diariamente cercada de brasileiros tentando reproduzir a minha vida lá. Porque aqui em Portugal, e eu moro na Trofa, eu não estou mais em São Paulo. Foi uma escolha minha. Eu tenho que arcar com isso. Mas nem todos os brasileiros conseguem fazer, ok? Como nem todos os portugueses discriminam, ok? Então, não é que não há portugueses barulhentos, que fazem festas, que incomodam, mas eles estão na terra deles. E aí eles acham que incomodam menos. Mas também é uma minoria que eu conheço particularmente que faça isso. Agora, não dá para pintar todos os portugueses, na generalidade, como preconceituosos. As mídias sempre usam ruim, porque é o que dá mais ibope, ok? Não esqueça disso. E lembrar sempre desse nosso histórico, da nossa fama mundo afora. As pessoas acham que brasileiro é mal educado, vive de jeitinho, vive de trambiques, são malandros. Então, os bons pagam pelos ruins, então nós temos que fazer a nossa parte e fazer diferente. Eu sempre digo aqui em casa, na dúvida não faça, não dê motivos para falar de você. Vive no seu espaço, não atrapalhe o outro, se dê ao respeito e exija respeito. Eu não lembro de pessoalmente ter sofrido xenofobia aqui. Claro que sempre tem aquela velada, uma piadinha, mas eu não lembro de ter nada que eu me sentisse ofendida. Nem o meu marido, nem os meus filhos e muito menos a minha mãe, que fala com todo mundo, que anda pra todo lugar, que faz amizade fácil, muito menos. Neste vídeo aqui eu relatei sobre a minha afilhada que sofreu um problema na escola com uma professora e eu fui com o pé no peito na diretora de turma mesmo. E a questão foi completamente resolvida. Agora é claro, como nós somos um número muito grande hoje, eles estão de olho. Então eu percebo que quando acontece alguma coisa e é brasileiro, ah lá, tinha que ser brasileiro. Então, pessoal, isso é fato. E isso eu tenho percebido mesmo. A paciência pode estar curta, mas eu não acho que seja por não gostar. Seja porque muitas vezes alguns querem respeito no país dele e quer ver a cultura e a tradição deles espalhada por aí. Então a gente também não gosta que cheguem outras nacionalidades no nosso país, na nossa cidade, e queiram mudar tudo aquilo que a gente nasceu e que a gente cresceu e que a gente tem boas histórias. Com eles não vai ser diferente. Então, pode acontecer sim, temos que lutar contra isso, ser fortes, denunciar e todo o meu carinho e solidariedade às pessoas que já passaram por isso. Portugal é um país maravilhoso, eu gosto muito de viver aqui. E os brasileiros que eu conheço, ninguém quer voltar para o Brasil, ok? Olha que eu conheço gente pra caramba aqui. E isso é um sinal sim de que vale a pena viver no país. E tirar o país por uma minoria insatisfeita não vale a pena, até porque tá insatisfeito, mas não volta. Se você sofreu xenofobia, conta nos comentários. E se você for português, chegou nesse vídeo, conta pra gente o que te incomoda. Vamos juntos conscientizar e vamos juntos construir um futuro melhor. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, de deixar o seu comentário para eu entender se isso foi importante para você. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória em Portugal. Um grande abraço, te encontro no próximo vídeo.